Bom dia para quem está ao vivo aqui com a gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está vendo a gravação. Nós vamos começar mais uma live da Trio agora, em comemoração ao nosso segundo ano de aniversário. Semana passada a gente já fez a primeira live com o Petrus, que está aqui no nosso feed para quem não assistiu. Hoje eu vou falar aqui com a Valesca Petec sobre comunicação e carreira e fiquem de olho. Em breve, novas lives aqui para a gente trazer conteúdo de primeira para vocês e vocês comemorarem com a gente o aniversário da Trio. Lembrando que no próximo sábado, 10 horas da manhã, no dia 6 de agosto, a gente vai fazer um aulão aberto em comemoração ao nosso aniversário. Então, se você quer vir trocar ideias com a gente, clica aqui na nossa bio, já o link de inscrição tá lá. Uma aula aberta, gratuita, para a gente trocar muitas e muitas ideias sobre os 5 erros que as pessoas mais cometem na carreira no século XXI. Então já garanta sua vaga, que sábado que vem a gente estará juntos, ao vivo no Zoom. A Valesca aqui já está entrando, deixa eu convidá-la para participar conosco. Bom dia, Maiara, Felipe, Tô tá aí com a gente também, deixa eu aceitar a Valesca aqui. Carol, quanto tempo! Bom, nossos alunos e alunas aqui assíduos no sábado de manhã. Já dei o ok da Valesca, vamos ver se ela já... Oba, deu certo! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia, e você, Valesca? Tudo bem. Eu tô contando aqui pro pessoal que a gente tá comemorando 2 anos, a Trio faz 2 anos agora em agosto. No próximo sábado a gente tem um aulão às 10 horas da manhã. E você, Valesca, faz parte dos nossos 2 anos. A gente já tem Sim. vários programas de desenvolvimento e é uma honra ter você aqui com a gente nessa live. Então, se quiser se apresentar para a gente começar esse papo, conta para a gente quem é a Valesca. Obrigada, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui. Eu já sou aluna da Trio desde o início, né? Acho que logo quando vocês começaram, eu já comecei com Lidere-se, já fiz Empodere-se. Eu acho que eu quase gabaritei os cursos de vocês e são todos muito bons. Pessoal, quem puder participar do aulão, webinars, todos os eventos, participem. Com certeza o conteúdo é muito rico, eu recomendo. Tanto os programas gratuitos, né? Que a gente consegue ter acesso e ter uma amostra de como funciona a metodologia. E vocês vão ver que todos do trio têm uma ótima energia e isso soma muito para a gente conseguir se desenvolver. E na época, né, quando eu fiz o primeiro programa, que foi o Lidere-se, foi segundo semestre de 2020, né, que foi quando vocês começaram. Nessa época eu estava passando por uma transição de carreira, então foi fundamental para me ajudar a me reencontrar e recalcular minha rota. E hoje eu sou mentora de carreira também, né, direcionada mais para comunicação, que é a área que eu me formei. Ai, que legal, Valesca. Que duas, né? Temos algo em comum. Nós fizemos faculdade de comunicação Sim, na mesma universidade, sim, né? Né? sim. Se encontrou lá no LinkedIn. E que bom que você está aqui para contar não só um pouco da sua jornada, dessa transição de carreira, Sim, bem como você pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas, dos nossos alunos aqui. E o legal. nosso tema de hoje, né, como a Val falou, comunicação e carreira. A gente fala aqui na Trio que a comunicação é a mãe das competências. Por quê? Para você negociar, usa a comunicação. Para você participar de uma entrevista de emprego, você está se comunicando. A comunicação tem tudo. Sim, E como que os profissionais ainda pecam nisso, né, Valesca? A gente vê, eu, enquanto sim, professora, no mundo corporativo, vejo, aqui na Trio eu vejo que a comunicação é uma dor das pessoas. sim. Você percebe isso também nos seus processos de mentoria? Assim, o que que você vê assim de dificuldades na comunicação que o pessoal geralmente tem, que os profissionais têm? Sim, quando a gente fala de comunicação, como né, nós estudamos, né, eu estudei relações públicas, você também, a gente sabe que é um tema que a gente consegue se aprofundar bastante. Mas trazendo ele para um conceito mais do dia a dia, a gente pensar nessa comunicação interpessoal, por exemplo, que é o que vai nos conectar com outras pessoas, que vai gerar esses relacionamentos. E todas as decisões da nossa vida, elas envolvem outras pessoas. Se a gente vai ser promovido ou não, se a gente vai conseguir um novo emprego ou não, se a gente vai conseguir fechar uma venda ou não. Então, todas as nossas relações, elas precisam dessa comunicação. E como a gente está lidando com pessoas, quando eu entro, né, numa conversa, eu levo
tudo que eu sou. Eu levo as minhas crenças, eu levo os meus hábitos, eu levo os meus objetivos, que podem ser iguais ou diferentes da pessoa com quem eu estou me comunicando. Então, acho que um dos pontos, né, que seria assim, o ponto um, né, não é nem o ponto um, o ponto zero, assim, o primeiro para a gente pensar para ter uma comunicação melhor, que é algo que eu vejo muito com os profissionais que eu atendo também, é a gente ter clareza do que a gente quer comunicar e entender com quem a gente está dialogando. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegam e contam, né? Imagino que com vocês também. Poxa, eu queria tanto ser promovido, eu queria tanto ter uma oportunidade, mas essa pessoa não encontrou o melhor formato de comunicar isso e compartilhar esse objetivo com o líder, por exemplo. Então, às vezes a gente imagina, né, que os resultados vão acontecer sem eu ter que falar. Mas eu vou ter que falar, porque não é óbvio, não está implícito que eu quero crescer. A gente imagina, né, que todo mundo queira, mas eu quero crescer para onde? Eu quero crescer para ser líder, eu quero crescer para ser especialista, eu quero crescer para ir para outra empresa, não sei o que cada um quer, né? E quando a gente não tem essa clareza e não comunica, a gente pode perder muitas oportunidades para qualquer qualquer objetivo que a gente tenha na nossa carreira e na nossa vida pessoal também. Então, pensar muito também no repertório do outro. E você Isso. sabe que, você falando disso, muitos profissionais acreditam que o líder tem bola de cristal. Que o líder Aham. que a pessoa quer um aumento, que o líder sabe o que a pessoa quer como próximo passo. Só que, gente, eu falo aqui, ó, líder de carteira, não temos bola de cristal. A gente precisa saber dos próximos passos que vocês buscam. Eu falo muito para mim, Uhum. eu quero crescer na carreira. Bom, mas para que área você quer ir? Com quem você tem Uhum. conversado sobre o seu desejo de carreira? E aí entra a comunicação. A gente precisa, Uhum. quero ir para tal área. Senão ninguém. Aham. E quem cuida da carreira somos nós. Não adianta terceirizar isso. Mas meu líder devia me dizer. Mas o RH, gente, em Aham. 2022, a gente tem que dizer o que quer, não é? Exato, e muitas pessoas que entram numa empresa grande, né, como você, tem experiência da Volvo e outras empresas, eu também, a gente entra numa empresa grande, às vezes imaginando que não, a empresa tem um plano de carreira. O que a empresa tem são oportunidades, mas assim, se a gente não se posicionar e não se direcionar para esses lugares, essas oportunidades existem, mas a gente acaba não alcançando. Então, só porque existem oportunidades ou porque a empresa oferece possibilidades, não significa que automaticamente a gente vai, né, recebê-las, né, sem de nenhuma forma verbalizar isso. E você sabe que, na minha experiência também, e devem chegar alunos para você, que eu sempre falo, comece a comunicar o que você quer. Aí as pessoas falam, é tão básico, será que isso vai me ajudar? Anotem aí no caderninho, gente, isso ajuda muito. Porque, por exemplo, eu quero ir para a área de vendas. Assim, se você falar com o gestor de vendas que você quer ir para lá, quando abrir uma vaga, ele vai lembrar de você. Então começa no Uhum. comunicação. A gente precisa falar o que a gente quer. E aí fica a reflexão, vocês que estão aqui com a gente. Tem falado sobre o seu próximo passo? Tem falado sobre isso? A comunicação está aí, ó. Não Uhum. precisa, uma frase que você compartilha com as pessoas. As pessoas Perfeito. falam sobre isso, Valesca? O que aparece aí no seu consultório? Aparece de tudo, Thaís. Tem gente que não tem ideia do que quer e por isso não consegue comunicar. Tem gente que até tem ideia do que quer, mas tem medo de falar. E tem gente que já falou, viu que não vai ter essa oportunidade na empresa e aí fica na dúvida, né? Será que eu espero? Será que eu busco outras oportunidades? E aí também vem o próximo passo, que é tomar uma decisão. Depois de verbalizar isso e tendo determinadas informações sobre as possibilidades de crescimento naquela empresa, aí a gente decide, poxa, dentro do meu plano de carreira, do que eu quero para mim, faz sentido eu ficar aqui? Faz sentido eu mudar? Será que eu mudo de área? Será que eu mudo de empresa, né? E não são decisões fáceis, mas passa muito por essa autorreflexão. E que aí a gente vai entrando no item que aprendi também muito com vocês, né? Nessa reflexão, naquele momento que eu estava em transição, que é a gente entender o que faz sentido pra gente. Porque muitas vezes a gente busca essas respostas lá fora. O que que me falaram que é bom fazer? Eu me lembro que eu já escutei que eu devia prestar concurso público, eu já escutei que eu devia fazer muitas coisas. E não tem nada de errado em prestar um concurso público se isso faz sentido para você. Mas não fazia sentido para mim. Se a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente vai no que alguém mandou a gente ir. E aí isso vai gerando aquela frustração. Porque vai chegar um momento da carreira que a gente olha para trás e fala, gente, mas eu tô aqui numa empresa tão boa, mas eu não tô feliz. O que está acontecendo? Pode ser que esse caminho tenha sido percorrido tentando alcançar sonhos de outras pessoas e não os nossos. Então, isso também pode acontecer.
Ah, excelente. Eu estou construindo aqui, ó, a primeira parte que a gente falou, então, comunicar o que a gente quer. E aí vocês viram que eu Uhum. trouxe muitos insumos de que nem sempre a gente tem essa clareza. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. A gente precisa Aham. ter isso. Aí vamos supor que a gente fez esse primeiro passo, Valesca. A gente Uhum. comunicou. O que você recomenda, assim, com o segundo passo? Né? Primeiro passo, falei que eu quero ir para a área de vendas. Vamos pegar esse exemplo. Segundo passo, assim, pensando na comunicação, o que você sugere para os nossos alunos e alunas? Eu pensaria em tentar expressar isso de outras formas, porque quando a gente fala assim, eu tenho que falar o que eu quero para que eu consiga chegar lá. Não é só você falar para o seu líder, por exemplo. Claro que eu não vou sair anunciando para a empresa inteira, olha, gente, eu quero ir para outra área, não é isso, né? Mas assim, será que eu não posso, por exemplo, buscar um caminho de fazer networking com uma pessoa que atua nessa área para eu ter mais conhecimento, para eu saber como funciona? Para eu ir criando também esse relacionamento, buscar, por exemplo, quando a gente toma essa decisão, já vão vindo outras, né? Então, a partir de quando eu sei onde eu quero chegar, eu vejo que curso que eu vou fazer, eu vejo com quem que eu tenho que conversar, eu vejo que tipo de preparo que eu tenho que ter, que tipo de experiência eu tenho que ter. Então, são vários itens que vêm na sequência quando eu tenho essa decisão muito clara. Então, no aspecto da comunicação, é não só eu falar para a pessoa responsável, não responsável, mas a pessoa que está mais diretamente relacionada a essa mudança, por exemplo, o meu líder, ou o líder daquela área que eu tenho interesse em atuar, mas outras pessoas que indiretamente podem ou me ajudar, não no sentido de me indicar para a vaga necessariamente, mas no sentido de me trazer conhecimento, de me trazer insights que podem me ajudar até a ter outras ideias do que mais eu posso fazer para poder construir essa carreira nessa direção que eu busco. E o quanto de coisa interessante, assim, ó, buscar quem já fez o caminho, né? Resumidamente, assim, quem já foi, Isso, quem recomenda com experiência. E, gente, não peça um conselho de quem não fez o que você quer. É só perda de tempo. O tempo hoje ele tá muito valioso, né? Então, busque pessoas que te ajudem, que já conquistaram o que você quer. E esse até, Valesca, que é um dos pontos que a gente vai falar na aula de sábado. legal. Um dos erros, já dando spoiler para vocês aqui, é a gente não saber nossas fortalezas, a gente não Hum, saber falar sobre elas e a gente nem ter feedback, muitas vezes, dos líderes, dos gestores que nos apoiam. Então, já fica um spoiler da aula de sábado que vem. Tá aí o link na nossa bio para vocês se inscreverem. boa. Então, comuniquei, né? Quem está chegando agora aqui, ó. Eu comuniquei o que eu quero, vou fazer outras ações, eu vou aprimorar meu networking, vou falar com outras pessoas, vou descobrir como eu tenho que me desenvolver. E de repente, Valesca, surgiu uma entrevista, né? Eu Uhum. aqui na jornada, quero ir lá para a área de vendas, né? Hipotético isso aqui, tá, gente? Né? Daqui a pouco Uhum. parece lá, Thaís, que aí, não, é só um exemplo. Mas quero ir para a área de vendas, falei com o gerente de vendas, ele me chamou para entrevista. Como a comunicação nos ajuda no momento da entrevista? A entrevista é muito legal a gente pensar que ela é uma venda. E muitas pessoas vão para a entrevista achando que é um bate-papo. Por um lado, eu me lembro quando eu era recrutadora, eu trazia isso para os candidatos para ajudar a tranquilizar também, né? No sentido de que, olha, eu não estou aqui para te avaliar, esse é um bate-papo para eu poder te conhecer. Mas, gente, não é o bate-papo que você tem com seu amigo no bar, sexta-feira à noite. Não é um bate-papo que você tem com seu colega de trabalho ali no cafezinho. É um bate-papo em que você está tentando mostrar para outra pessoa tudo que você pode trazer ali para a mesa, para aquele cargo, para aquela posição. Você está falando da sua história, você está contando a sua história, só que não é só contar a sua história, você tem que trazer um elemento mais persuasivo ali. Então, de tudo que eu já fiz na minha vida, quais elementos eu vou escolher enfatizar naquele momento, sabendo que é um tempo limitado? Então, aquela pergunta que já costuma ser uma das principais, né, da primeira nas entrevistas. Me conta um pouquinho de você. O que eu vou contar? Eu tenho tanta coisa que eu posso contar. Eu posso contar que eu tenho um gato, eu posso contar que eu moro em tal lugar, eu posso contar muitas coisas da minha vida, mas quais eu vou escolher contar? Até das experiências, o que foi mais importante, o que é o mais legal, o que é a cereja do bolo que eu posso trazer para aquele momento. Então, é um momento que eu tenho que me comunicar com estratégia, senão eu estou indo ali bater papo e no final a pessoa fala, legal, prazer em te conhecer.
mas você não me convenceu de que você é a pessoa certa para essa vaga. Então, quando a gente vai para uma entrevista, a gente tem que ter estratégia, e a gente já vai estruturando isso. Com quem que eu vou conversar? Quem é essa pessoa? Qual é a vaga em questão? O que que eu tenho que se conecta com essa vaga para eu poder mesmo construir o meu discurso? E não significa, gente, que a gente monta um roteiro, decore e vai lá falar, né? Mas que eu tenha tópicos em mente para eu também não ser pega de surpresa. Uma pergunta também, Thaís, imagino que você também faça muito, né, com os candidatos que você entrevista, como você trouxe aqui, quais são as suas principais fortalezas e também quais são os pontos que você gostaria de melhorar? Essa é uma pergunta clássica, quase todas as entrevistas que eu já fiz como candidata mesmo me perguntaram. Nesse contexto, se eu vou para uma entrevista sem nem ter pensado sobre quais são os meus pontos fortes e os pontos que eu quero melhorar, eu estou despreparada. Então, se o candidato vem para uma entrevista e uma das perguntas mais comuns ele não sabe responder, então imagina as outras, né, que podem ser mais desafiadoras. Então, pelo menos o básico é legal a gente se preparar. Mesmo que eu não saiba a resposta de todas, mas se eu já sei mais ou menos o que eu quero responder para a maioria delas, vai ser uma ou outra pergunta que eu vou ter que elaborar a resposta na hora. Então, se eu vou com a maior parte preparada, eu vou mais tranquila também. Que aí entra a questão do nervosismo, né? Quando a gente vai para a entrevista sem estratégia, ainda nervosa, não vou conseguir vender nada ali. Não, e eu adorei você falar que é uma venda. E você estava contando aqui, eu estava imaginando as últimas entrevistas, nos últimos 2 anos, Valesca, eu não sei quantas entrevistas eu fiz, quantas pessoas eu entrevistei. E se a gente somar a minha experiência do Felipe e da Gabi com entrevistas, ó, passa das 3.000 fácil. A Gabi trabalhou muito tempo como recrutadora. E eu penso até de escrever um livro, de ver assim, ó, os erros básicos que as pessoas cometem em entrevista. Parece simples isso que você está falando, fazer a venda, mas tem pessoa que não sabe responder ponto forte. Uma pergunta que eu uso muito, né? E para você já fica uma dica aqui, eu tenho usado muito assim, quem é uma pessoa que te inspira? Eu faço essa pergunta na entrevista. E dá Uhum. uma travada, geralmente, essa semana até eu tive alguns exemplos, e eu não quero saber quem te inspira, se é a Beyoncé, se é a Pink, eu quero saber o porquê. E aí teve uma Uhum. pessoa que falou para mim, me inspira fulano. Falei, por quê? Não sabia responder. Então a pessoa não Uhum. pensou na estratégia, como você falou, não estava preparada para. É uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos. E teve gente que respondeu de maneira brilhante e teve gente que nem soube responder. E aí a comunicação é tudo. É uma hora Uhum. da nossa vida, ali na entrevista, que pode mudar o rumo da nossa carreira. Então, preparo Perfeito, fundamental. E, Valesca, perfeito. outro ponto que você falou, ó, ouro, hein, ó, Sibélia e todo mundo que está nos vendo. Fundamental, imprime, né? E assim, aqui é o imprimir mesmo. A posição para a qual você está se candidatando, leia o que é pedido para fazer a venda. Fale o que já quer ouvir, pensa lá, valorize sua experiência. Estão pedindo relacionamento interpessoal, traga exemplos. E nisso as pessoas ainda falham, né? Eu já recebi candidatos, Valesca, que nem sabiam direito para que estava se aplicando. Que imagem isso passa para um gestor? Assim, o que, que comunica? Você dá umas cutucadas nos seus alunos aí sobre isso? Conta um pouquinho sobre essa estratégia também, de falar o que a vaga precisa. Exato, isso é fundamental. É como se eu quisesse, por exemplo, me tornar vendedora de carros e eu não entender nada do carro. Como é que eu vou vender um caminhão da Volvo se eu não conheço nada sobre caminhões? Eu não sei para que se usa o caminhão, eu não sei como é a rotina de um motorista, eu não entendo nada sobre o assunto. Como é que eu vou vender isso, né? Se eu não conheço a pessoa, se eu não conheço o produto, enfim. Então, eu preciso mesmo entender qual é essa vaga. E assim, a sensação que eu tenho, eu falo isso para alguns alunos, quando eles falam, ai, não, mas eu vou, e assim, eu vou me preparando no dia a dia, fazendo umas reflexões aqui e ali, chega lá na hora que perguntar o que foi, porque aí eu falo do coração, né? Eu falo assim, mas você não tá indo na entrevista a passeio. Você está indo lá para tentar mostrar o seu melhor, né? Sempre com honestidade, mas valorizando a sua história, com estratégia. Então, você está indo ali para mostrar que você é uma pessoa que vai atender o que aquela vaga precisa. Então, se você não sabe o que é a vaga, você não sabe o que. Como é que eu vou convencer uma pessoa que ela precisa de algo se eu não conheço a pessoa? Se eu não conheço a área, como é que eu vou convencer, por exemplo, se fosse uma vaga aí na área de vendas, né? Como eu vou mostrar que eu posso ser uma boa analista de vendas se eu não entendo o que o gestor de vendas precisa? Mas, gente, a dica.
Quando a gente vai num contexto, por exemplo, vou falar aqui, vida amorosa, você conhece uma pessoa e você não sabe o que a pessoa está procurando. Então você vai lá para o encontro, aí você vai lá sendo você mesmo e vamos ver o que que acontece. Porque você não sabe o que que a pessoa está procurando, você não sabe o que que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa está buscando como parceiro. Mas, gente, olha a dica maravilhosa. Você sabe exatamente o que o gestor está buscando, porque ele te dá de bandeja, escrito na descrição da vaga. É como se eu fosse para um encontro, tendo um checklist, sabendo, nossa, esse cara gosta do quê? Nossa, ele gosta de pessoas que têm gatos, ele gosta de pessoas assim, e eu já vou e eu falo, poxa, de tudo que eu vou citar que eu tenho isso. Por quê? Porque eu já sei que é uma coisa interessante para a pessoa. Então, o gestor, a pessoa responsável por aquela vaga, ela na descrição já está te informando e te dando uma dica brilhante, assim, preciosa do que ela busca. E você pegou essa dica, amassou o papel e falou: ah, eu não preciso disso, eu vou lá com o meu carisma. Não é o seu carisma que vai te levar mais longe, é a sua competência, seu conhecimento e o quanto você mostra que você consegue atender isso, né? Então, você não está indo a passeio na entrevista, você está indo para construir sua carreira, então a gente tem que levar isso a sério e se preparar mesmo. E quanta gente não lê descrição? Quanta gente, assim, ó, falo. Muita gente não lê descrição, não se atenta, sai panfletando o currículo, né? Que é um erro muito grave, gente. É um currículo para cada vaga. Não adianta Uhum, currículo e sair mandando para várias vagas, porque já quantos currículos os recrutadores devem receber? É muitos. E eles vão olhar os que uhum, fazer o checklist do que tem no currículo, porque o que o gestor precisa na vaga. E aí, uhum. a comunicação é a mãe das competências, porque vai passando por todos esses pontos. E vamos supor, Valesca, que eu fui uma candidata exemplar, estudei tudo que o gestor quer, me preparei, cheguei no horário, né? Esses dias também Uhum. eu eliminei 3 candidatos que não apareceram na entrevista porque se atrasaram mais de meia hora. Isso Poxa, demonstra falta de profissionalismo, né? Mas eu não, eu fui exemplar, segui suas dicas, fui lá, fiz a entrevista, me dei bem. E aí vem o próximo passo, assim, conquistei o que quero. Como que entra a comunicação aí, né? Então, eu entrei numa nova área, entrei na área de vendas, vou ter colegas novos, vou ter gestor novo, vou ter uma série de coisas novas na minha vida. O que vai entrar da comunicação nesse novo passo aqui dessa jornada que a gente está construindo? boa pergunta, Thaís. Quando a gente pensa em criar relacionamentos, eu estou falando de novo de pessoas e, como eu falei no início, né, a gente entra com a nossa bagagem. Então, eu estou entrando naquela equipe, naquele grupo, com as minhas crenças, com a minha história de vida, com as minhas soft skills, enfim, eu estou entrando com tudo que eu tenho, né, com a minha bagagem. Quando eu chego lá, as pessoas têm cada uma sua. Então, poxa, eu quero criar, por exemplo, eu cheguei lá no setor, né, e a Thaís é minha líder. E eu conheci ela um pouco na entrevista, mas eu ainda não conheço ela com profundidade, né? Nossa relação ainda foi mais restrita, então eu chego, né, nesse contexto. Eu tento trazer, né, a importância de a gente primeiro observar esse ambiente, porque muito, né, quando a gente fala de conhecer as outras pessoas, também passa pela observação. Eu não vou virar para a Thaís e falar: oi, Thaís, como que você quer que eu me comporte como sua subordinada? Mas eu vou entendendo quais são essas dinâmicas, essas relações. Então, eu estou entrando num grupo novo, eu vou também observar. Mas além de observar, claro, né? Eu vou tentando conhecer as pessoas. Então, eu vou observando, eu vou perguntando, eu vou contando um pouquinho de mim para que eu possa conhecer essas pessoas. Quando eu conheço, poxa, já faz um tempo que eu estou ali no setor, eu já entendi mais ou menos o estilo de trabalho da minha líder, que é a Thaís, já entendi mais ou menos o estilo de trabalho dos meus colegas, e eu comecei a perceber que as pessoas têm estilos diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais reservadas, pessoas que são mais extrovertidas. Como é que eu consigo pensar em criar relacionamento com uma pessoa que é mais reservada? Eu vou ter uma estratégia diferente. Porque o estilo de comunicação dela também é diferente. Eu, por exemplo, como talvez já seja visível, eu sou mais extrovertida, converso bastante. Mas quando eu vou me relacionar com alguém que é diferente, que tem um estilo mais reservado, eu me adapto um pouquinho, porque eu quero que essa pessoa também se sinta confortável. Então, eu entender como é o meu estilo de comunicação e olhar o estilo do outro, isso me ajuda a criar um relacionamento de uma forma que a pessoa também se sinta respeitada, representada. Eu não vou forçar uma pessoa tímida a se comportar como eu. E com outras pessoas que também são mais comunicativas, eu também posso ajustar a minha comunicação. Talvez eu precise, ou eu possa manter o meu estilo, que é mais comunicativo,
ou eu posso até diminuir para deixar essa pessoa falar um pouco mais, por exemplo, porque eu sei que essa pessoa vai se sentir muito bem se ela puder conversar bastante, se expressar e tudo mais. Então, passa por a gente conhecer quem nós somos, né, o nosso estilo, conhecer o ambiente onde a gente está inserido e também conhecer as outras pessoas. Como é que será que a Thaís prefere que eu me comunique? Será que ela prefere que eu me comunique por e-mail? Porque assim ela tem isso por escrito, porque ela pode responder em qualquer momento, ou será que ela prefere que eu passe na sala dela, se for presencial? Qual que é a melhor forma? E se eu não soubesse, eu não conseguir adivinhar, gente, nós também não temos bola de cristal, né? A gente pode perguntar, Thaís, quando eu preciso, eu, né, tô chegando agora, quando eu precisar falar de um tema como esse com você, você prefere que eu agende um horário? Você prefere que eu mande por e-mail? O que é melhor? E também, né, percebendo isso no dia a dia, mas eu posso perguntar. Então, eu me adaptar também ao estilo do outro, isso pode ser um bom caminho para criar esse relacionamento de uma forma mais benéfica, né, para ambos os lados. E olha que você trouxe aqui dicas preciosas para o momento. Então, aqui a gente está falando sobre a hora que você chegou numa nova equipe, a hora que você chegou numa nova área. E aí, Valesca, você falou muito de observar o cenário. A gente fala aqui na trio, ler o cenário, Uhum, entender o que está acontecendo e criar conexão com as pessoas. E aqui tem uhum, uma habilidade que eu vejo que ela está rara e escassa no mundo corporativo, que é a escuta. Porque eu vejo uhum. muitas pessoas novas que entram em diferentes ambientes que eles querem chegar falando, né? Porque querem mostrar serviço. Eu falo que vem com a papagaiada toda. Gente, ó, de foro aqui nesse sábado. Para você se conectar com as pessoas, primeiro vocês precisam ouvir. Entenda o que é importante para a pessoa. Chega com uma pergunta. Ah, e até eu soube que você conversou até com uma aluna nossa do Empodere esses dias, né? Sim, essa semana, isso mesmo. E as nossas alunas do Empodere se falam, tá, mas como é que eu crio essa conexão numa primeira conversa? Tá aqui, ó, dica de ouro da tribo e da Valesca. Chega e fala assim, fulano, conta a sua história para mim. Não existe nada que vai gerar mais conexão do que você parar, ouvir e aprender quando você estiver entrando numa área nova, atendendo novas pessoas, trabalhando com outras. Mas está muito rara essa habilidade da escuta. Está muito, muito rara no mundo corporativo. Então, quem tem, se destaca. Você concorda com isso, Valesca? Concordo, Thaís. E é uma ótima técnica. Inclusive, essa aluna que veio falar comigo, ela marcou, ela me chamou pelo LinkedIn, e aí nós combinamos um bate-papo. E o tema da reunião que ela marcou comigo lá na videochamada era: Me conte sua história. Ela colocou bem dessa forma. Eu achei Olha, foi a gente. Dá para falar dela aqui, parabéns. Então, ela já seguiu nossa trilha. sim, exatamente, foi sensacional a troca com ela, porque nós percebemos muitos pontos em comum, conheci um pouco da história dela também, e no final do nosso encontro, eu me senti o máximo. Eu falei, nossa, que legal, como é bacana a gente saber que a nossa história pode inspirar outras pessoas, assim como outras pessoas também inspiram, e a gente poder ter essa troca, né? Então é muito bacana. E realmente, quando a gente dá oportunidade para as pessoas falarem sobre si, a gente tem isso em vários livros, né? Eu acabei de. Ontem mesmo coloquei um post aqui falando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e um dos capítulos ele fala sobre isso, né? Vários momentos ele fala, inclusive, sobre como a gente ouvir, falar o nome da pessoa. Então, assim, tem várias técnicas que podem ajudar a criar essa conexão. E realmente, a escuta ela é muito importante porque como é que eu vou querer, vamos pensar, como é que eu vou criar estratégia para me conectar, por exemplo, com a Thaís, se a Thaís lá é minha líder, se eu não conheço a Thaís? Então, eu posso perguntar muitos elementos para ela, mas eu também consigo observar. Então, quando eu falo, Thaís, me conta sobre você, e ela me conta elementos da história dela, aí eu já percebo o que que a gente tem em comum, o que que a gente não tem em comum, como que talvez eu possa ajudá-la num tema que ela me contou que ela tem uma dificuldade. Eu vejo um tema que ela também pode me ajudar, então eu falo, poxa, isso já pode ser um gancho, eu posso pedir ajuda dela nesse assunto. Então, nisso, a gente está se relacionando com pessoas. Como é que eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? Né? Então, faz parte essa habilidade da escuta. E eu não me lembro o autor da frase, mas existe uma frase que diz que a gente poderia usar a proporção da nossa biologia, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca. Talvez com vocês eu tenha ouvido em alguma das aulas, acho que a gente já falou sobre isso, né? Em que a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? E a gente dá oportunidade, né, para cada um se sentir representado ali nessa relação de trabalho, vida pessoal. Então, concordo totalmente. E como é, já deve ter acontecido contigo também, Valesca, mas lá no mundo corporativo, muitas pessoas que não se procuram, quero bater um papo e tal, trocar uma ideia de carreira. E é nítido, tem as que chegam e falam, Thaís, fale de você, eu me sinto de um jeito A. Mas tem também Aham. que chegam e começam a ser o papagaio ou a papagaia, que começam a falar, e eu fico lá do outro lado pensando, gente, mas onde é que essa pessoa quer chegar me falando tanta coisa, sendo que ela nem me conhece?
ela veio para me ouvir, só que só ela tá falando. É muito nítido. Os dois estados, o estado onde você tá dando a oportunidade da outra pessoa falar e quando só você fala. E isso para qualquer Uhum. situação, mas eu sinto isso nitidamente, assim. É, é, Perfeito. é a comprovação da teoria lá do livro, do Dale Carnegie. Sim, porque a gente coloca o foco no outro. E quando a gente. Eu quero que essa outra pessoa com quem eu estou conversando se sinta importante, eu quero que ela se sinta valorizada. Então, quando eu escuto, eu estou dando foco nela. Agora, quando eu falo, eu coloco foco em mim. E quando isso fica muito só em uma das pessoas, então essa relação não fica muito representada. Claro, gente, que não é para. A gente não está indicando aqui que você marque uma conversa e você não fale nada, né? Não é isso. Mas que você dê mais espaço para outra pessoa é uma forma de fazer com que ela se sinta importante. E até, né, agora eu me colocando no outro lado, essa semana eu estava conversando com uma mentora de carreira também, e ela contou a história dela primeiro para mim, e aí depois ela pediu para eu falar com ela. E aí eu já estava lá, muito conectada com a história dela, e falando: olha, fulana, nós temos esse ponto em comum. E como é lindo Ah, o processo do ser humano, quando a gente consegue ouvir e se conectar. Só que tá raro. E a gente vai falar disso uhum. sábado. Se inscreva aí na nossa bio, que sábado que vem a gente vai falar muito disso. O poder da conexão com as pessoas. Valesca, o papo tá rendendo, né? Sabadão aqui, mas eu tenho a última pergunta. Então, falamos aqui de dizer o que quer, falamos aqui de comunicar na entrevista, de conquistar o que quer e que dica você dá para quem quer se destacar? Como usar a comunicação para se destacar na carreira? O que você sugere para os seus alunos e pode sugerir aqui na nossa live também? Acho que o primeiro passo, Thaís, é ter clareza do que a gente quer. Qual que é a minha linha de chegada? Onde é o meu objetivo? E não no sentido de ser uma linha de chegada permanente. Nossa, eu quero chegar nesse lugar e aí a partir disso eu nunca mais vou mudar. Não é gravado em pedra, viu, gente? Então, assim, quando a gente estrutura um plano de carreira, a gente entende que, poxa, é um plano de carreira da Valesca agora, considerando quem a Valesca é agora, com a visão de mundo que ela tem agora. Com o tempo, né? Pode ser que isso mude, eu recalcule a rota, faça ajustes, é normal. Mas quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar, tudo que eu faço vai indo para lá. Então, por exemplo, eu quero me destacar, por exemplo, falando sobre planejamento de carreira, que é o tema que eu trabalho. Então, os livros que eu leio vão me ajudar nisso, as pessoas com quem eu converso vão me ajudar nisso. O LinkedIn, quando eu vou compartilhar um post, eu estou direcionada para isso. Quando eu tenho trocas com as pessoas, eu acabo falando também sobre isso. Então, como em todos os momentos, ou quase todos os momentos, eu trago isso, é uma forma de comunicar. Eu não preciso andar com um banner falando, pessoal, eu quero chegar nesse ponto aqui. Mas vamos supor num contexto aí, vamos supor que a Thaís fosse lá para vendas. Não é o caso, né, hipotético, mas se ela quisesse ir para vendas, ela começa a compartilhar notícias relacionadas a vendas, ela começa a interagir com as pessoas do departamento de vendas, ela tem mais trocas com o gestor da área de vendas, ela lê livros sobre vendas e fala sobre isso. Tudo que ela vai fazendo, ela vai direcionando para lá. Nisso, a gente vai construindo, né? Em relações públicas, a gente vê muito esse conceito de eu criar uma imagem, um posicionamento na mente das pessoas. Então, se a Thaís quisesse se destacar como uma profissional da área de vendas, tudo que ela faz não é aleatório, é estratégico. Tudo que ela faz é direcionado para se mostrar como essa profissional. Ela já, antes de assumir esse cargo, ela já se comporta como se ela estivesse nele que entra, eu me lembro de ouvir muito vocês falando, né, da tribo, sobre quando a gente quer ser líder, eu não preciso esperar ter o título de líder para eu me comportar como líder. Claro que eu não vou começar a liderar as pessoas, vou gerir pessoas, mas eu posso ter uma postura que eu traga a habilidade da liderança. Eu posso ser líder dentro de um projeto, eu posso trazer isso de outras formas. Então, comunicar passa por eu verbalizar, mas não é só eu falar que comunica a minha postura comunica, as minhas ações comunicam, o livro que eu leio, que eu falei a respeito, comunica, o café que eu marquei com determinada pessoa comunica, tudo isso é uma comunicação que está me direcionando para me posicionar como alguém que tem determinado objetivo. Então, se eu quero me destacar, acho que a principal dica é eu ter clareza de onde eu quero e de onde eu quero chegar, e aí começar a fazer tudo direcionado para esse lugar. Porque não adianta eu ir lá fazer uma reunião com o meu líder falar que eu quero ir para a área de vendas e acabou. Ah, eu queria. Ai do céu, não vai. A gente chama tudo isso que você falou aqui na trio, né? Você já ouviu a gente falar? Intencionalidade na comunicação. Então, é pensar
que a gente se comunica, sei lá, quantos milhões de vezes num dia. E que desses milhões de vezes que a gente se comunica, que tem a intenção. A intenção que eu estou Uhum. na comunicação é ir para a área de vendas. Olha Sim. só, deixa eu ver, até chegou uma pergunta aqui. Está vendo aí? Aham. Participei de Deixa uma eu empresa, ver. não consegui me impor, não tinha conhecimento, experiência, foi tudo muito rápido, não tive tempo para me preparar. Quem que é que perguntou? Eu não estou enxergando. Ah, Marina? Marinha ou Marina? Eu não estou vendo se é homem ou mulher. Mas isso acontece muito, né? Eu não consigo ver aqui o seu nome para direcionar, mas isso acontece bastante, né? Da agilidade dos processos seletivos, de não Uhum. dar. O que vocês recomendam, Valesca? Vamos pegar esse caso aqui para a gente fazer um estudo de caso aqui. Não tinha conhecimento Legal. da área, foi tudo muito rápido e não tive tempo para me preparar melhor. Então, estou imaginando Legal. que foi algo muito rápido, muito louco aí, que não deu tempo. Qual que é uma dica express para a gente responder essa pergunta aqui? Se vocês tiverem pergunta, a gente podem colocar aí que nós estamos aqui no flow. Isso aí. É um ótimo case para a gente pensar que, assim, a Miguel Marins. Isso. Miguel, pensando no seu caso, né, que pode servir de inspiração para outras pessoas também, um caminho, assim, a resposta mais básica é esteja sempre preparado, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas o que que eu quero dizer com esse esteja sempre preparado? Pode acontecer mesmo de ter um processo que a pessoa entre em contato e você tem que, no mesmo dia, no dia seguinte, enfim, você tem que estar disponível para essa entrevista de uma forma muito rápida que você não consegue se preparar com detalhes. Mas aí eu pensaria no passo antes, que é o que a Thaís estava citando, né? Quando a gente, não sei se foi o seu caso, mas é o caso que eu vejo com muitos profissionais, de a gente panfletar o currículo, então vai mandando para tudo quanto é vaga, sem nem ler que vaga são. Mas vamos pensar, vamos supor, pegando aqui o exemplo, se né, você, a Thaís, a pessoa que a gente pegasse como exemplo aqui, estivesse indo para a área de vendas. Então, poxa, eu já estou me preparando para entrevistas que sejam para vagas relacionadas à área de vendas. Então, se aparecer na empresa A, na empresa B, na empresa C, o ajuste que eu vou ter que fazer nas minhas respostas vai ser menor, porque todas as vagas têm o mesmo estilo. Agora, é muito diferente. Se eu estou tentando a vaga de vendas, eu estou tentando a de logística, eu estou tentando a outra lado da produção, eu estou tentando financeiro. Se eu estou tendo o trabalho de me preparar, ele é muito maior. Então, se o meu trabalho para me preparar para um monte de vaga é muito grande, a minha dica é pensar que menos é mais. Ah, mas eu vou mandar menos currículos, isso vai diminuir as minhas chances? Mas não, vai aumentar, porque você vai mandar para menos, mas você vai ter mais repertório para aquelas vagas, você tem um motivo de estar tentando aquelas vagas. Então, se todas forem no estilo de vendas, o seu ajuste de uma para outra, você está preparado para uma, provavelmente você está preparado para outra, né? Tendo que fazer algum ajuste. Agora, se você tenta vagas em áreas muito diferentes, aí dá muito mais trabalho, aí a gente sai correndo ali. Já aconteceu comigo de atender pessoas que falaram: Nossa, eu mandei o currículo, mas eu não achei que fossem me chamar. E a entrevista é amanhã. A gente pode fazer um curso hoje? E foi uma pessoa que era meia-noite, a gente estava lá tentando, né? Mas assim, nós conseguimos concluir o curso, mas assim, o resultado que a gente tem acaba não sendo o mesmo, porque não dá nem tempo de a gente treinar, por exemplo, né? Tudo que a gente aprende nessa preparação. Então, a minha dica é: tenha clareza do que você quer, esteja sempre preparado e, para facilitar a sua vida, busque vagas no mesmo estilo, que são as que você vai ter mais chance, porque você já fez antes lá o autoconhecimento, você já fez o Lidere-se, você já fez um programa que te ajude a ter clareza do que você quer, e aí, a partir disso, poxa, apareceu mais uma entrevista para vendas. Deixa eu ver pequenos detalhes, me ajusto e vou. Então, você tem chance de estar mais preparado. E aí você falou do Lidere-se, mas tem também o Promova-se, que a gente tem aqui na Isso. que inclusive vão ter condições especiais. A gente fica de olho a partir de segunda-feira, preço nunca visto aqui do Promova-se, que lá a gente tem o assessment para identificar pontos fortes, tem dicas de você se portar, como usar a comunicação para passar essa intenção que você tem na sua carreira, na sua vida. Então fica de olho aí também, Miguel. Vem com a gente no sábado que vem, 10 horas da manhã, se cadastra ali no nosso link e fique de olho nas condições especiais do Promova-se aqui da Trio no mês de agosto, que é nosso aniversário, né? Estamos Ah, maravilhosos. Valesca, para fechar, quero te agradecer. Quem quiser mais, né? Tá tão gostoso esse papo. Venham no sábado que vem com a gente, se inscrevam na bio. Mas eu quero te agradecer demais por você estar aqui com a gente de novo. Você faz parte dos nossos 2 anos. E a gente, olha, nesses 2 anos, acho que a gente se falou pelo menos uma vez por mês, né? Ou comigo, ou com o Felipe, ou com a Gabi. Estamos aqui acompanhando Sim.
Então, muito obrigada por estar com a gente, Valesca. Obrigada, Thais. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de participar. Eu sou muito grata por todo o aprendizado que eu já tive com vocês e porque não só me inspiro em vocês, mas também vocês me ajudaram a encontrar o meu estilo, né? Então, eu sou a Valesca de hoje, fruto de muita orientação, muito aprendizado com vocês e que eu consegui depois lapidar também para me encontrar num estilo que seja meu, que é o mais interessante, né? De todos os programas que eu já participei com vocês, acho que isso é o mais legal. Vocês incentivam muito a gente se encontrar no que é bom para a gente. Então, um aluno que faz o curso da Trio é totalmente diferente do outro aluno. E a gente incentivar essa individualidade, acho que é o mais bacana. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma troca muito bacana. Aprendo muito também e agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando. E vai ser um prazer, sempre que quiserem, estou à disposição. É muito bom ter essas trocas. Obrigada, gente. Esperamos. Obrigada, Valesca, de novo. Esperamos vocês dia 6. Já não percam tempo. Se inscrevam agora ali no link da nossa bio, que vão ser 2 horas nessa vibe, com a chance de interagir. É lá no Zoom, a gente vê a carinha de vocês. A gente ama o que faz. E Val, você também nos inspira, né, com a sua coragem, com tudo que você vem fazendo. Um excelente sábado para você, para todos vocês que estiveram conosco. E se liguem aí nas novidades de aniversário da Trio. Um beijo, Val. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.